Seja muito bem-vindo ao nosso culto aqui na Missão Evangélica União Cristã. Que bom que você e sua família podem estar conosco aqui no nosso canal no YouTube e também página no Facebook para acompanhar e participar deste culto. Uma alegria recebê-los. E esse culto tem uma proposta de ser um culto familiar e comunitário. Familiar porque você aí com a sua família lê os textos bíblicos, ora em conjunto conosco, medita, conversa, coloca os seus motivos de oração, faz o seu culto em casa a partir daquilo que a gente disponibiliza para você neste vídeo. E comunitário, porque a gente se une com outros irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo para celebrarmos o amor de Deus e para lembrarmos que apesar do distanciamento social, permanecemos unidos pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz hoje em Mateus 5, verso 6, o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão saciados. Nesse culto queremos conversar um pouco a respeito do fazer o bem, fazer aquilo que é certo, a justiça, a misericórdia, aquilo que Deus espera de cada um e cada uma de nós. Então, vamos agora, para iniciar o nosso culto, ter um momento de oração. Eu convido você e sua família para orarem em conjunto na casa de vocês e depois retornem aqui para o vídeo. E como eu já sempre tenho falado, todas as letras das músicas, os textos bíblicos, esboços da mensagem, os motivos de oração estão no app da Bíblia. Aqui no QR Code você pode baixar o app da Bíblia ou acessar o esboço desse culto, a liturgia desse culto e participar aí com a sua família e junto conosco. E agora nós queremos louvar de todo o nosso coração com os hinos, com as músicas que o nosso grupo de adolescentes, o Jacó, preparou para nós. Come on.
Como é bom louvar a Deus, como é gostoso celebrar o seu santo nome e também faz parte do nosso louvor, da nossa dedicação a Deus, da nossa gratidão que a gente oferte para o trabalho no reino de Deus. Por isso, nós temos aqui a nossa conta bancária para que você possa fazer a transferência do seu dízimo, que antes era no envelopinho, agora você faz a transferência, passa o comprovante para a Neide, para a nossa tesoureira, ou manda para mim ou para o Marte, para que a gente encaminhe para a Neide, e assim você recebe o seu recibo de contribuição do seu dízimo, da sua oferta. Muito obrigado a todos que já têm ofertado, têm contribuído para a continuidade da nossa obra. Você já sofreu algo por ter feito bem? Você tomou uma atitude, fez algo de bom e depois isso acabou se tornando em mal contra você, se tornou em algo que veio contra você. No texto que nós lemos hoje, de 1 Pedro, nós vimos uma mensagem do apóstolo Pedro para a comunidade que estava dispersa, de encorajamento para continuar fazendo o bem, mesmo quando as situações conspiram contra você. Qual é a situação deles? Bom, se a gente lê no livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver que Pedro era o líder da igreja em Jerusalém, junto com Tiago e outros apóstolos que Jesus mesmo escolheu. E o que o livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 40, por ali, naquele finalzinho do capítulo 2, diz a respeito dessa igreja? Ela era uma igreja que dividia os bens, que tinham tudo em comum, que partilhavam com os pobres, que cuidava das viúvas, que se preocupavam com toda a comunidade, com toda a sociedade, que fazia uma diferença enorme em Jerusalém. Era uma comunidade realmente preocupada com o bem da sociedade, com que os princípios do reino de Deus, com que o amor, com que a justiça, com que a misericórdia chegasse de fato às pessoas. Era uma comunidade realmente engajada no bem da sua sociedade. O que acontece com essa comunidade? Ela é dispersa. Uma grande perseguição. Primeiro os romanos vieram e destruíram Jerusalém, expulsaram todos, mas os judeus também sempre perseguiram aquela comunidade e ela foi dispersa por várias regiões na Ásia Menor. Pedro então escreve essa carta para as comunidades que estão na dispersão, para aqueles cristãos que eram de Jerusalém e foram dispersos e que estão sofrendo por terem feito o bem, sofrendo por terem seguido a Jesus, mas não só por terem seguido a Jesus, sofrendo por terem feito aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso para a comunidade e para a sociedade. Então eu quero tirar desse texto 3 lições, desse texto que você leu aí com a sua família, 3 lições para nós a respeito do tema o bem, a justiça e o testemunho cristão. O primeiro tópico é façam o bem mesmo que você tenha que sofrer. O segundo é Jesus é a fonte do bem e da justiça. E o último, testemunhe a respeito daquele que é a fonte da justiça e do bem. Vamos então para o primeiro assunto, que é sofrer por fazer o bem. Primeiro, a gente precisa esclarecer o que é que significa fazer o bem, porque existe uma diferença entre fazer o bem e fazer o que é certo. E muitas vezes a gente confunde essas duas coisas como se elas fossem a mesma coisa. Vou tomar um exemplo bem simples para que você possa compreender o que eu quero dizer. Existem leis de trânsito. Leis de trânsito servem para nos proteger todos os participantes do trânsito, pedestres, ciclistas e motoristas. Então tem a faixa de pedestre, ela serve para proteger o pedestre que vai cruzar a estrada, a rodovia, a rua naquele ponto. Então, se todos obedecem aquilo que é certo, então quando uma pessoa estiver cruzando a faixa de pedestres, após ter olhado para os dois lados, ela vai poder atravessar em segurança e nenhum mal lhe acometerá.
Agora, isso é o que é certo. Agora, o que é o bom? O bom é o princípio que está por trás daquilo que é certo. Então, por que fizemos uma faixa de pedestres? Porque nós queremos salvaguardar as vidas das pessoas. Nós não queremos que pessoas venham a ser machucadas ou até morram atropeladas por não termos um lugar seguro para atravessar. Se não tivéssemos a faixa, as pessoas atravessariam em qualquer lugar, não é mesmo? E você vai talvez estar dizendo, tá, mas as pessoas atravessam em qualquer lugar. Bom, aí temos uma questão entre fazer o que é certo, obedecer a lei e desobedecer a lei. O cristão deveria obedecer a lei. E por que ele deveria obedecer a lei? Porque é o que é bom. Aí é que está a diferença. Às vezes a gente pensa, vou obedecer a lei porque é o certo. Ok, tá bom, ok, já é alguma coisa, fazer o certo, porque é o certo já é uma coisa, mas o apóstolo Pedro está nos dizendo para fazermos aquilo que é bom, aquilo que promove o bem. Então a gente tem que dar um passo para trás e um pouquinho mais fundo na concepção do que é justo, do que é certo e do que é bom e olhar, por que existe essa regra? Essa regra existe para cuidar das pessoas. Se essa regra existe para cuidar das pessoas, então eu como cristão obedeço essa regra porque quero cuidar das pessoas, porque é o amor ao próximo que é me exigido. Jesus não ensinou? Ame a seu próximo como a si mesmo, segundo e maior mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se eu amo o meu próximo, então eu paro na faixa de pedestres e eu uso a faixa de pedestres. O exemplo pode ser bobo, mas a gente pode tirar dele e transpor para tantas outras situações onde nós precisamos sim lembrarmos do que é o bom, aquilo que promove o bem, porque em muitos lugares não existe, não só em muitos lugares, mas em muitas situações, não existe uma regra pré-fixada, uma lei, uma norma que diga o que você deve fazer. E nessas situações você vai dizer, poxa, mas o que é o certo? E aí você não tendo normas para dizer o que é o certo, você precisa dar um passo para trás na sua reflexão e pensar, mas o que é o melhor? O que vai produzir o bem? E o bem para quem? O bem para o próximo. A pergunta que Jesus coloca não é o bem para mim, mas o bem para o próximo, o amor ao próximo. Por isso, quando a gente está buscando orientações para a nossa vida cotidiana, e buscando saber o que é o melhor a ser feito, a pergunta não basta se é certo ou se é errado. Lógico que o que é errado a gente já elimina de cara, mas a gente precisa perguntar o que promove o bem para o meu próximo. E isso nos leva à reflexão do que está na base do que é a justiça. Porque ele diz aqui no texto, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Aqui Pedro retomando o assunto do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes aqueles que praticam a justiça, porque serão saciados. Então, o que é a justiça aqui? A justiça é baseada em dois princípios. Não a justiça como a gente entende aqui, que é aquele... fiz algo ilegal, fiz algo imoral, algo incorreto e sou punido por isso. Essa justiça punitiva não é o foco aqui. O foco é, estou fazendo o que é certo e o que me dá orientações sobre como fazer o que é certo. E aí, dois conceitos bíblicos, fidelidade e misericórdia. Fidelidade e misericórdia. Rapidamente uma historinha sobre fidelidade e misericórdia para você entender esse princípio de justiça presente nas Escrituras. Davi, rei Davi, ele sucedeu Saul no trono. Saul foi um rei que Deus escolheu, mas que praticou muitas coisas erradas, que desagradaram a Deus. Deus tirou ele do trono e colocou Davi no seu lugar. Muitos anos depois, chega ao conhecimento do Davi que havia um descendente de Saul, de nome Mefibosete. E esse Mefibosete era filho de Jonatas. E Jonatas tinha sido o melhor amigo de Davi por muitos e muitos anos. Jonatas, filho de Saul, era
o melhor amigo de Davi. Enquanto Saul era rei, enquanto Davi era um dos chefes militares de Saul e já o rei que Deus havia ungido, mas ainda não tomado o trono, e nesse tempo Jonatas era o amigo leal, amigo fiel, amigo para toda hora, aquele que salvou a vida de Davi várias vezes, aquele que esteve ao lado, aquele que biblicamente era realmente um amigo de fé, um irmão. E Davi se lembra deste descendente de Saul e ele pergunta: existe alguém então que é da casa de Saul? E dizem: o filho de Jonatas. E ele se lembra da promessa que ele havia feito a Jonatas e a Saul, e ele é fiel para com o seu amigo Jonatas e para com a memória de Saul, que mesmo que tenha feito coisas erradas, fora o rei ungido por Deus em Israel. E por isso ele restaura Mefibosete a sua posição, não como rei, obviamente, não era esse o princípio, mas como alguém que poderia usufruir dos bens que eram de Saul e de Jonatas, que voltou a viver dentro do palácio, a poder usufruir daquelas bênçãos que Davi estava usufruindo naquele momento. Então, Davi mostra para com Mefibosete misericórdia, porque ele não paga mal com mal. Davi não paga mal com mal. O mal que Saul quis fazer contra Davi, matando ele, tentando matá-lo, não foi o que Davi fez para com Mefibosete, seu neto. Ele teve misericórdia de Mefibosete. Não porque Mefibosete era uma pessoa com dificuldades de locomoção, deficiente físico, alguém que estava impossibilitado de caminhar. Não foi por isso, foi por causa da fidelidade. Então, vamos usar esses princípios, misericórdia e fidelidade. Quando eu vou aplicar esses princípios? Sempre que eu estiver numa situação onde eu sou chamado a agir, onde eu olho para ela, onde eu sou confrontado com ela, eu sou colocado nessa situação e eu preciso agir com misericórdia, significa sentir a dor do outro, sentir o que o outro está sentindo, e fidelidade, fazer aquilo que é de acordo com a verdade, aquilo que é de acordo com a verdade e aquilo que nos une enquanto ser humanos, aquilo que nos une enquanto ser humanos. Então, nada mais justo do que se Mefibosete era descendente de Saul e Saul tinha direito àquelas posses, que essas posses fossem passadas a Mefibosete por causa da misericórdia e por causa da fidelidade. E assim nós seremos bem-aventurados, felizes porque fazemos o que é o bem, fazemos aquilo que promove o bem. Segundo ponto, não temam mesmo que as pessoas te ridicularizem porque você fez o que é certo. Não temam mesmo que as pessoas te ridicularizem porque tu fez aquilo que promove o bem, mas santifiquem a Cristo no coração. Então, muitas vezes a gente pergunta, bom, mas como eu vou ter forças? Como eu vou enxergar? Da onde eu vou tirar recursos? Como eu vou saber o que é para fazer certo? Santifique a Cristo no seu coração. Nós precisamos que o nosso coração seja tratado. Muitas vezes, nós temos mágoas e ressentimentos das pessoas porque no passado sofremos. Sim, porque nós guardamos estas mágoas e essas marcas de sofrimento. Porque quando talvez você e sua família sofreram por não terem condições, as pessoas não ajudaram, e aí hoje nós temos a tendência de não ajudar e de dizer cada um por si, Deus por todos. Talvez você vai dizer, eu conquistei o que tenho a duras penas, que o outro também trabalhe e conquiste a duras penas, eu não tenho nada que ver com isso. Às vezes a gente carrega essas marcas na vida e somente Jesus para curar ela e lembrar que se nós conquistamos alguma coisa na vida, seja um bem material, seja o estudo, seja o emprego, é porque Jesus quis assim. É porque Jesus nos deu as condições para isso, nos deu a inteligência, as oportunidades.
as capacidades para isso. E talvez não quer dizer que o outro não teve porque ele não procurou a Jesus, não teve porque ele não foi uma boa pessoa, não teve por N situações que não nos cabem julgar. E de novo aqui, quando nós estamos com Jesus, não me interessa julgar, não me interessa fazer juízos sobre por que aquela outra pessoa não teve condições, não teve as oportunidades que eu tive. Me importa eu ser misericordioso e ser fiel para com essa pessoa, assim como Jesus é fiel para comigo. Se Jesus me tratasse como eu mereço, não teria nada. Mas por causa da misericórdia de Jesus e da fidelidade dele para com o Pai, nós temos e nós somos quem nós somos. E por isso, nós também devemos agir com misericórdia e com fidelidade. Porque se há uma maneira pela qual nós podemos, através da palavra de Deus e do Espírito Santo, auxiliar e abençoar pessoas, é por meio das coisas que a gente faz, da diferença que nós fazemos no mundo. E é justamente aí, fazendo bem, que as pessoas vão perguntar: por que você faz isso? Por que você está agindo dessa maneira? E por isso, dar razão da nossa esperança. Muitas vezes se pergunta sobre dar razão da nossa fé, mas a questão não é sobre a nossa crença, sobre a nossa intelectualidade, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos ensinamentos. A questão é sobre a nossa esperança, porque dizer a respeito daquilo que a gente crê, trindade, cristologia, concepção do ser humano, os livros da Bíblia, a origem histórica das coisas, isso a gente pode com algum estudo resolver. Mas dar a razão da esperança só pode quem tem esperança. Só pode dar razão da esperança quem tem esperança. E é a esperança colocada em nossos corações por Jesus Cristo, por aqueles que santificam a Cristo nos corações, que nos permite dar bom testemunho, que nos permite não só defender a nossa fé perante os ataques, mas dar um bom testemunho de Jesus e daquilo que Ele fez por nós. De que maneira nós damos esse testemunho? Se é um testemunho de esperança, com mansidão, com respeito e de boa consciência. Com mansidão, ou seja, sendo calmo, tranquilo, explicando e mostrando o que Jesus fez. Com respeito, a minha posição perante o outro não pode ser a posição de superioridade. Eu não posso me colocar perante o outro achando que eu sou melhor do que ele, achando que a minha posição, a minha fé, ela de alguma maneira é superior à dele. Sim, eu creio que Jesus é a única verdade, mas isso não significa que eu vou colocar essa verdade goela abaixo nos outros. Antes, com todo o respeito e humildade, eu falarei da minha perspectiva, a respeito daquilo que eu vivi, da esperança que Jesus colocou no meu coração, para que o Espírito Santo toque essa pessoa. Não é a minha força, a força dos meus argumentos, mas é o poder do Espírito Santo que promove conversão e mudança de vida. Por isso, eu posso ir de boa consciência, sabendo de que eu estou oferecendo ao meu próximo o que há de melhor, embora a minha posição ao fazer isso é de humildade e de respeito. Que Deus nos ajude a fazer o bem, a santificar a Cristo no nosso coração e a dar bom testemunho da nossa esperança. Amém. Eu quero dar um aviso para vocês, algo muito especial, alguém muito especial que nós vamos receber agora no mês de agosto. Então acompanhe agora aqui no outro vídeo o anúncio que eu tenho para vocês. E agora eu tenho alguém para apresentar para vocês nessa noite, no nosso culto aqui na nossa comunidade. E quero apresentar para vocês a Thaisa Kopsch. A Thaisa, a partir da primeira semana de agosto, vai residir aqui em Concórdia e vai colaborar aqui na nossa comunidade como missionária por 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio ela vai estar conosco aqui
trabalhando com a gente, compondo aqui a nossa equipe, e é uma alegria muito grande para mim, para a Lu, para o conselho, para toda a liderança da comunidade recebê-la aqui. Espero que talvez até lá a gente tenha condições de vocês terem contato pessoal, então não só virtual, mas eu gostaria já nesse momento bem especial de dar as boas-vindas para a Thaisa e desejar que Deus abençoe a ela nesse tempo que ela vai estar aqui. Eu vou deixar agora ela se apresentar, falar um pouquinho da onde ela veio, o que ela já fez e quais são as expectativas para esse tempo conosco aqui em Concórdia. Legal, Alex. Então, uma boa noite aí para todo mundo aí que está me ouvindo. Eu estou bem feliz de também poder estar aqui, né? Longe, mas perto também dessa forma. Teve uma coisa aí que isso tudo do Covid também nos aproximou de certa forma. Então, antes de estar aí, eu já posso estar aqui me apresentando. Eu sou, então, a Thaisa Copes, como o Alex já falou. Eu sou natural, então, de Timbó, Santa Catarina. Sempre vivi lá, até então ir cursar teologia em São Bento do Sul em 2016. E então já fazem agora 4 anos e meio. Semana que vem é a nossa formatura, também tudo online. Também já tenho um tempo ali antes de uma outra formação, uma outra faculdade. Eu cursei Direito também, agora já fazem 8 anos que eu me formei. E então estou chegando aí para também estar podendo compartilhar um pouquinho de tudo que eu já aprendi também na minha vida, também no tempo de estudo. Eu estou com uma expectativa muito boa, né, de estar indo aí para Concórdia. Estou bem feliz de ter dado certo, apesar de tudo que está acontecendo no mundo atualmente. E eu tenho certeza que Deus também tem planejado coisas muito boas para nós. Espero também que logo a gente possa, então, estar se encontrando pessoalmente, não só de forma digital, e que também nós possamos, então, estar juntos na missão de Deus também, né, para também estar levando a palavra para todos aqueles que ainda não conhecem o nosso Deus. Muito legal que a Thaisa pode estar conosco, muito bem-vinda aqui com a gente, então, a partir da primeira semana de agosto, e eu quero pedir agora para que a gente possa estar orando, também pedindo pela Thaisa por esse tempo agora, tem a formatura na semana que vem, aí na primeira semana de agosto, antes de vir para cá, tem um seminário lá em São Bento de preparação para esse período que se chama habilitar, algo novo na missão, né, que é agora a segunda turma de formandos que está vindo para esse programa habilitar, que é esse 1 ano e meio, então, de trabalho já, depois de formado na comunidade. Então tem esse seminário preparativo antes, e depois aí, efetivamente, a Thaisa chega aqui, desembarca em Concórdia e começa a conhecer vocês e colaborar na nossa comunidade. Então, eu pedi a bênção de Deus para a vida dela e para nós todos que vamos recebê-la. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela vida da Thaisa, muito obrigado que o Senhor destinaste ela para nós, para nossa comunidade. É uma honra, uma alegria muito grande para todos nós, que ela pode contribuir conosco. Obrigado pelos 4 anos e meio de formação dela, onde tu estivesse falando ao coração dela, instruindo a ela na tua palavra, e um conhecimento com profundidade, para que ela agora pudesse estar vindo para a Concórdia e contribuindo com seus dons. Abençoe agora também a formatura no próximo final de semana e o seminário de preparação, a mudança e a adaptação também aqui na nossa cidade, especialmente no tempo em que estamos vivendo. E pedimos que abençoe o ministério dela conosco, que ela possa ter um grande aprendizado aqui com a gente e a gente com ela. Assim clamamos por tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Thaisa, muito obrigado, então, e com grande expectativa, esperamos você aqui em Concórdia na primeira semana de agosto. Então tá, até lá então, tchau para todo mundo. Legal, né? Que bom que a Thaisa vai poder estar conosco aqui, e eu tenho mais um anúncio muito bacana para vocês. O Trilha 8, que muitos de vocês já fizeram, e alguns já ouviram falar, porque a gente fez lá em Capinzal, vai estar disponível online a partir desta segunda-feira. O Trilha 8 são 8 encontros online digitais que vão estar gravados. Se você perder algum encontro, vai poder assistir de novo.
que falam de assuntos fundamentais da fé. Se você quer saber como dar testemunho da sua fé com mansidão, respeito e de boa consciência, você precisa fazer o Trilha 8. Só que você tem que se inscrever, tá? Não dá para vir e depois pedir, por favor, eu preciso entrar. Existe um sistema digitalizado que vai te dar acesso aos encontros e você tem que fazer a sua inscrição por lá. Então aqui no vídeo tem o link para você fazer a inscrição. A inscrição encerra às 7 horas desta segunda-feira. Então não perde tempo, faz já a sua inscrição para pelo menos você garantir acesso ao material do Trilha 8 e poder ir fazendo. Mesmo que você não puder participar nos encontros e nos bate-papos, que vão ser fantásticos, eu diria, participe em tudo. Mas se você não puder participar em todos os encontros, pelo menos assista os gravados para você saber como dar bom testemunho da sua fé. Trilha 8, começando nesta segunda, 20 horas. E quero agora convidar você para orar junto com a sua família. Os motivos de oração estão no app da Bíblia. Acompanhe lá, inclua os seus motivos de oração também e depois retorne aqui para receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Uma abençoada semana para você e espero você nesta segunda-feira lá no Trilha 8 Online. Abraço, até semana que vem.